Findada a 17ª rodada do Brasileirão, vamos analisar a tabela, né? E vamos ver qual é a situação do Grêmio, onde a gente está, onde a gente pode chegar, para onde a gente já pode começar a olhar ou não. Enfim, né? Tem gente já delirando aí com distância para o G6 e não sei o que. Calma, calma. O Grêmio ainda está no Z4 e ainda tá numa situação complicada. Mas vamos ver como ficou esse panorama depois das duas vitórias seguidas do Tricolor e como a tabela se apresenta neste momento. Claro que eu não consigo botar a tabela aqui no vídeo porque não tem edição, não tem recursos, não tem microfone. Se passar uma moto aqui vocês vão ouvir. Por enquanto é o que temos para hoje, né? Mas eu tô com a tabela aberta aqui para mim e vou falar de alguns dados aqui interessantes sobre este momento, esse recorte. 17ª rodada significa, para começo de conversa, que faltam duas para acabar o turno, né? Então temos mais duas rodadas e mais um turno inteiro. Que é bem entre aspas, né? Tem muitos asteriscos aí nessa frase, porque, cara, eu tô vendo aqui a tabela agora. Tá um caos, assim, tem vários não, mas tem alguns times com 16 jogos, incluindo o Grêmio, né? O Grêmio ainda tem 3, portanto, para fazer deste turno. E eu tô vendo agora, cara, eu não sei se tá certo, isso aqui deve estar, né? Mas por que eu não lembro, não sei o motivo. O Grêmio tá em 17º, ou seja, último time ainda na zona de rebaixamento. O 16º, né, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, é o Fluminense. Era o Cuiabá, né, com os mesmos 17 pontos do Fluminense, o Grêmio tem 16. Com os mesmos 17 pontos era o Cuiabá. Aí os caras me inventaram de ganhar do Palmeiras em São Paulo. Isso aí foi bizarro, né? Mas tá lá o Fluminense com 17 pontos em 16º. Só que, cara, eles têm 15 jogos. Isso é ruim, eu não sabia desse detalhe. O Fluminense tá só com um pontinho à nossa frente, mas tem 15 jogos, eles têm dois a menos, um a menos que o Grêmio, né? No caso, não sei porquê, eu tô vendo aqui a tabela rapidamente, deixa eu ver aqui. Eu acho que ele é o único. Ele é o único time. Não, o Flamengo também. Ah, deve ser isso. Deve ser isso, alguma coisa com o Flamengo, assim como a gente também tem um atraso ali, né? E talvez mais outro atraso com outro time que tem 16 aí. E deve ser isso. Deve ser isso, cara. Não sei. Mas então, assim, 17ª rodada com muitos asteriscos. Tem uma galera com 16, dois times com 15. E eu acho uma merda isso, cara. Eu acho. Ah, joga todo mundo os mesmos jogos, sabe, cara? Aí tu fica com a tabela meio fake, assim, né? Tipo, a tabela tá ali, mas tem gente que jogou menos. Enfim, não gosto disso. Mas vamos lá. A Chapecoense na lanterna com 6 pontos. Ai, nem interessa o número de jogos, mas tem todos os 17 já. O América Mineiro também só com 16, tem 15 pontos. O Sport Recife já com os 17 jogos tem 15 pontos também. E o Grêmio com 16 jogos tem 16 pontos. Esse é o Z4. O que dá pra falar sobre esse Z4? Dá pra falar o seguinte, bom, a Chapecoense já foi. Na minha opinião, o Grêmio tem que torcer muito para Sport Recife e América Mineiro continuarem perdendo e se enterrando no Z4. Por quê? Porque, cara, confirmando esses três caindo, fica só uma vaga em aberto. E hoje não é isso que está acontecendo. Hoje só a Chape já está dando adeus antecipado ali. O Sport o Sport e o América tem um ponto a menos que o Grêmio. Enfim, né? Estão ali no bolo ainda, ou seja, estão a 2 pontos do Fluminense, a 3 pontos do Bahia, que já está ali também em 15º. Então tá tudo meio aberto, né? Ou a gente torce para um Bahia, ou Cuiabá, ou Juventude começarem a perder 20 jogos seguidos, ou cara, deixa o América Mineiro e o Sport Recife ali embaixo, né? Esse é o meu pensamento. Mas daí olhando para cima, né? Fluminense um ponto a mais e 2 jogos, um jogo a menos que a gente, né? O Bahia, o Fluminense com 17 pontos, um a mais que a gente. Bahia com 18. Aí o Cuiabá que ganhou foi a 20. Juventude também tem 20. E esses são os 4 clubes, Fluminense, Bahia, Cuiabá e Juventude, que estão naquela zona morta, né? A zona que não vai para lugar nenhum.
né? Então, o Fluminense com 1 ponto a mais que a gente, o Juventude com 4 pontos a mais que a gente, 20 pontos, né? São os 4 times que estão na zona morta. Daí a gente já começa a olhar a zona de Sul-Americana, né? Tá ali o São Paulo abrindo com 21 pontos, né? E 17 jogos, um jogo a mais que a gente e 5 pontos a mais. Um jogo a mais e 5 pontos a mais. Então, sim, a gente saindo desse inferno ali de baixo, que é a prioridade máxima, é óbvio, já dá pra olhar assim pra Sul-Americana. É que é muito fácil, né? Se tu escapa do rebaixamento, a chance de tu ir pra Sul-Americana é muito grande. Tem 4 times ali só que não vão pra lugar nenhum. E às vezes o intervalo entre eles é 2, 3 pontos, né? Então, tipo, dependendo da tua fuga do Z4, se for minimamente bem sucedida, a ponto de conseguir dar uma respiradinha básica, tu já tá na Sul-Americana, né? E aí São Paulo com 21 pontos, Santos e Inter com 22, e aí vai embora, né? Tem gente que já tá sonhando nas redes sociais, Corinthians, que por sinal é nosso adversário agora, Corinthians 24 pontos, está em sexto. Corinthians com 24 pontos está em sexto. Ou seja, 8 pontos a mais que o Grêmio e um jogo a mais, 17 jogos. Então se o Grêmio ganha, vamos supor, esse jogo atrasado, é contra o Flamengo, não é bem assim. Mas, né, o Flamengo dá seus tropeços aí, a gente tá vendo. Se ganha, fica 5 de diferença pro G6. Então já tem gente sonhando com Libertadores, com pré-Libertadores pelo menos. Eu não sou desses ainda, sabe? Cara, se ano que vem a gente tiver na Série A, é guete, é troféu. Pra mim o campeonato ainda é esse, ainda tá tudo muito conturbado. O Grêmio ganhou 2 seguidas e não saiu, pra tu ver o tamanho do buraco, sabe, cara? Tipo, ganhar a terceira talvez ainda dependa de algumas coisas. Então, assim, cara, relaxa, relaxa. Ainda tem chão pela frente. Eu acho que a gente está muito suscetível ainda a voltar para um turbilhão de crise, sabe? Daqui a pouco não vai ganhar todos. Daqui a pouco empata uma, perde outra, já se afunda um pouquinho de novo, sabe? Eu acho que o Grêmio vai ter que ainda ter um pouco de paciência para conseguir sair desse buraco e aí sim, talvez, sonhar com alguma coisa. Mas eu acho que não é o momento. Não é o momento. E é aquela coisa, né? Não adianta só olhar os pontos. Tem que olhar que tem 20 times na nossa frente, né? Então, tipo, tem 5 pontos de diferença para Sul-Americana, mas tem 6 times na frente, né? Então, tipo, tem que torcer para 6, tem que ganhar 2, 3 seguidas e ninguém desses 5, 6 pode pontuar, sabe? É o que eu digo, tu quer ser campeão, a diferença tua pro líder é de 5 pontos. E aí, dá para buscar ou não dá? Vamos supor, tem 3 rodadas ainda pela frente. 5 pontos, 3 rodadas. Cara, se tu for o vice-líder com 5 pontos pro líder, dá pra sonhar. Agora, se tu for o sexto com 5 pontos pro líder, o campeonato achatado, né? A galera tudo meio próximo, assim, esquece, cara. Porque daí tem 5 times na tua frente, tu vai ter que torcer pra 5 tropeços e ganhar 2, 3 seguidas e quase todos ali na tua frente vão ter que tropeçar, sabe? Então não tem como. O problema não é só a pontuação, é a posição que tu tá. Porque isso implica em uma galera na tua frente, assim, né? Então é isso, eu assim, Libertadores eu vejo até com humor, assim. Acho que a maioria das pessoas que falam disso nos Twitter da vida e nas redes sociais aí estão brincando mesmo. Mas Sul-Americana é óbvio que se o Grêmio conseguir dar esse respiro, dá pra sonhar. Eu acho que Inter, Santos e até São Paulo, que estão ali na Sul-Americana, já estão dando um pouco adeus assim, ao risco Z4, né? A não ser que a vaca vá muito pro brejo para algum deles, a coisa desande muito, a maionese desande muito, né? E talvez o Santos aí até seja mais candidato, vem de piores resultados aí ultimamente, só anda empatando e tal. São Paulo está ensaiando uma boa recuperação. Mas é ali deles para baixo, cara, eu acho que considerando que Chape, América e Sport tem que cair, já, né? Vamos se encaminhando ali para cair. A última vaga, se o Grêmio quiser escapar, eu acho que deve ficar para toda essa turma de baixo aí, Juventude, ou Cuiabá, ou Bahia, ou Fluminense. Eu acho que é por aí. E o Bahia, que eu gosto muito do Bahia, o tricolor, lá, o tricolor baiano, o Bahia é um forte candidato, cara, porque ele tem 18 pontos, só 2 a mais que a gente, já tem os 17 jogos. Os caras perderam 4 dos últimos 5 jogos. Derrota, derrota, empate, derrota, derrota.
Trocaram de treinador agora, né? Tipo, Fluminense, eu acho que tem um pouquinho mais de recurso ali para dar uma volta por cima, apesar de também ter perdido as últimas 4. O Cuiabá tá impressionando, acho que o Cuiabá capaz de não cair, cara, capaz de dar um fôlego ali, o Juventude não é grande coisa, mas também consegue uma vitóriazinha aqui, outra ali, que tá dando esse fôlego para ele. Cara, não tá simples. Não tá simples. Esse é o drama que o pessoal não tá se dando conta. Não tá simples de achar assim o quarto elemento. Aliás, América Mineiro e o Sport não estão mortos. Né? A gente tá já considerando esses três ali, mas não é bem assim. E aí, mesmo considerando esses três, quem é o quarto, cara? O Fluminense vai cair, será? Sabe? Bahia, será que cai? Cuiabá parece que tá bem, o Juventude. Aí lá pra cima já desgarra um pouco os pontos. Não tá simples, gente. Não tá simples ainda. O Grêmio precisa continuar fazendo suas Copas do Mundo para entender daqui a umas 5, 6 rodadas, talvez, para entender qual é a situação. Se a gente segue até a última rodada brigando para não cair, ou se daqui a pouco, na reta final do Brasileirão, a gente já consegue sonhar com alguma coisinha um pouquinho melhor. Enfim, vamos acompanhar. Feito, era isso, falou, abraço.